João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Esse discurso que Jesus usou nesta época, nesse dia fatídico, ele vai corresponder a algo que aconteceu no capítulo de número 9, versículo 39 a 41, quando ele curara um cego de nascença. E esse cego se deparou dentro da sinagoga, onde foi cogitado ali por quem teria sido curado. E ele mencionou ali aos sacerdotes, e aquilo causou um grande alvoroço, porque eles não queriam entender no teu coração que um homem como Jesus, filho de Maria, e na visão deles também filho de José, poderia operar tal milagre. Jesus nasceu numa cidade de 239 habitantes na época, uma cidade bastante paupérrima e necessitada de todas as coisas que você pudesse imaginar, a ponto de que quando Maria, a mãe de Jesus, ficou grávida, que um anjo lhe concebeu a gravidez, ela desejou no teu coração deixar a cidade, porque no ouvido dos homens da época, ela fora engravidada por um dos soldados de uma terra adversária da terra dos judeus. E os judeus ortodoxos, os legalistas, eles guardavam muito a lei. Além da lei mosaica, eles agregaram outras leis e severas, das quais induzia o homem ao pecado. E Jesus não concordava com essas coisas, e propositalmente, em algumas ocasiões, em alguns momentos, Jesus ele operava um milagre para que aqueles homens tivessem a noção de com quem eles estavam lidando. Mas não entendia o coração daqueles homens o que Jesus queria, que não era a condenação deles, não era confrontá-los com a palavra enganadora, como Jesus vai falar aqui, chama alguns de falsos profetas, alguns de falsos doutores, alguns de falsos juízes, falsos reis, falsos sacerdotes. E isso não se originalizou aqui. E nós vamos ver, à luz de Ezequiel 34, daqui a pouco eu vou ver, o que Davi expõe em uma poesia, no capítulo 23 de Salmos. Porque ele, entendendo como ele era um pastor de ovelhas, ele colocou naquele dia, escrevendo Salmos de número 23, não Deus como um general para que ele fosse seu soldado, não Deus como um rei para que ele fosse seu súdito, mas ele colocou Deus como um pastor que pastoreia ovelhas. A ovelha, ela é classificada como um dos animais mais burros de se lidar e de tentar fazer com que eles fossem pastoreados. Eles eram, além de cabeça, entre aspas, dura, era muitas vezes intolerante em algumas situações, e nós vamos ver, quando um pastor, ele leva as ovelhas nas águas, se porventura qualquer movimento tiver naquelas águas, elas não bebem água, e elas têm o costume de seguir um ritual, de andarem sempre uma atrás da outra, seguindo sempre a voz do seu pastor. Então, quando ele chega e escreve o poema mais relatado entre 150 salmos, é o Salmos de número 23, usado em enterros, em cerimônias fúnebres, usado em festas, usado quando as pessoas ganham algo, usado quando perdem, quando estão no hospital, quando estão na extrema alegria ou em extrema tristeza. É um dos salmos mais salmodiados de todos os tempos. É uma das literaturas mais lidas e ouvidas, mais pregoadas nas igrejas antigas, porque ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta, apesar de a tradução nossa ser errada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E ele fala que o pastor vai fazer com que ele deite em pastos verdejantes e os guiam às águas tranquilas. Logrado isso, começa Deus a fazer uma narrativa em Ezequiel 34, a ponto de trazer o desgosto de Deus por alguns pastores da época, dias antes de o povo serem presos, exilados na Babilônia. Abre aí quem achar Ezequiel, volta um pouquinho no capítulo 34, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim o Senhor aos profetas, aos pastores daquela geração: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não a buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Vou parafrasear aqui: roubando, enganando, degrinindo a imagem de Deus e fazendo discursos públicos dos quais Deus não estava naqueles discursos. Assim, versículo 5: se espalharam por não haver pastor e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, ou ouçam a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, ou seja, enganando, usando o público para enganação, para sustento próprio. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pastos, ou para engordar a cada um de vocês, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 23, ele diz: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Obviamente ele fala da descendência de Davi, ou da vida de Cristo, que era descendente de Davi. Naquela época, amados, voltando ao capítulo 10 de João, volta aí comigo, para que possamos trazer aqui a base. Jesus sinalizava algo ali, usava algumas parábolas para que aquilo fosse feito. Na Palestina, falei aqui, vou repetir porque alguns não ouviram. O pastor de ovelhas, ele tinha um cajado e uma vara em sua mão. A vara para guiar as ovelhas, o cajado todos sabem que ele tem uma forma de uma bengala ou torta em cima. E aí servia para duas utilidades. Uma
é para afugentar as feras que, se possível, viesse atacar as ovelhas, e outra é para que quando as ovelhas, como eu disse, que eram burras, caíssem em alguma vala, algum buraco, eles usavam aquele gancho para retirá-la daquele buraco. Todo pastor na Palestina, em Israel, tinha um cão pastor, e na sua jugular tinha uma coleira com ferros mais ou menos da espessura, do tamanho, desse meu dedo, que eram para fora, porque o cão pastor, ele andava junto com as ovelhas, protegendo-as e guiando-as com o pastor, para que, se porventura viesse algum animal, eles iam em cima e atacavam, e aquela coleira servia de proteção. Todo pastor de ovelhas tinha um jovem com ele. Por quê? A Bíblia diz que o pastor conhece a voz, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e jamais o pastor ou as ovelhas seguiriam outros pastores. Então Jesus vai usar tudo isso, por causa do momento em que vivia ali na Palestina, os israelitas, para dar entendimento ao serviço de pastor, ao serviço das ovelhas, a autoridade do pastor, a responsabilidade do pastor de conduzir as ovelhas de Deus. Então, quando Jesus ele faz aquele milagre, e intitula-se no capítulo 10, versículo 1, nós vamos ver que ele é o bom pastor. A Bíblia vai dizer, por causa do milagre que ele fizera com o cego de nascença, que era algo impossível aos olhos dos homens da medicina, da ciência, de coisas da natureza. Então, a confusão começou ali, quando aquele jovem foi interrogado por Jesus, ou pelo cego curado, e começaram a falar de Jesus, aonde eles não queriam aceitar. Até nos dias atuais, a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela é alento para aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor, mas são palavras pesadas nos ouvidos daqueles que não querem seguir ao Senhor. Então, no capítulo de número 10, versículo 1, quem é o seu pastor? Uma pergunta retórica, porque todos nós sabemos que temos um pastor, e ele se chama Yeshua, e diz assim, na verdade, versículo 1 a 3 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ou seja, havia um apresco feito por pastores na época. O que era apresco? Era algo redondo, em um local espaçoso, feito de pedras até na altura mais ou menos de 1 metro, e 50 centímetros mais acima, eles punham ali espinhos ou varas espinhosas para proteger as ovelhas, e ali dividiam-se pastores, e punham ali 30 de um, 40 de outro, 20 de outro. Mas quando o pastor das 30 ovelhas, por exemplo, chegava ali e falava às ovelhas, saía as 30, mas as 40, as 20 ficavam lá, porque só as 30 conheciam a voz daquele suposto pastor, e eram as 30 que o seguiam, mas as outras ovelhas não seguiam. Então Jesus fala aqui, a esta o porteiro abre a porta. Ele usa aqui uma parábola, e louvado seja Deus, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. No versículo de número 4 e 5, Jesus, ele é o verdadeiro pastor. Será que Jesus está sendo o meu e o seu pastor? Olha o que ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhece a voz de estranhos. Ou seja, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Trazendo para o mundo natural, como foi aqui dito por algumas pessoas, por mim conhecer
a maneira da pregação, a maneira que eu vivo, com os meus erros, acertos, defeitos, com os meus altos e baixos, mas conhece a minha vida, conhece a voz do seu pastor. E nós estamos vivendo em uma geração onde Ezequiel 34 está proliferando o mal de pastores na terra, aonde sugam a gordura, veste-se com a lã das ovelhas, mas deixam dispersas. Quantas ovelhas hoje não têm pastores? Quantas ovelhas hoje, mesmo com os seus pastores, não se enquadram num quadro de membro da igreja, porque não se sentem à vontade? Óbvio, e é fato, que algumas vezes o pastor, ele desliza, ele muitas vezes derrapa, muitas vezes, ele mete os pés pelas mãos, mas isso não quer dizer que seja um defeito crucial, a não ser, como nós estamos vendo agora nesta geração, pastores que usam do artifício da palavra, ou do conhecimento da palavra, para roubar as ovelhas. E fica mais fácil para as ovelhas que não querem ouvir um pastor, e sim ouvir pastores, ficar ali sendo sugado por aquelas pessoas, por essas aves de rapinas, aonde depositam piques, aonde faz algo, tão somente para ouvir palavras coach. Está uma nojeira, eu falo e vou repetir. Onde as pessoas estão usando os altares de Deus, não falam mais a sã doutrina, a palavra genuína que foi pregada por Jesus, por João Batista, por Paulo, por Pedro e os demais, mas sim usam palavras de engrandecimento para alegrar o teu coração e encher o teu ego. Esses não são pastores de ovelhas. Homens que cobram 40, 50 mil, 30 mil para 30 minutos de pregação, enchendo o ego do pastor, da igreja, das quais eles fazem visita, e enchendo o ego das ovelhas que derramam sua lã e destilam sua gordura para que eles se fartem. E Jesus, como é que fica, que deu a vida por mim, por você? Ele pagou o preço, ele sofreu na cruz para outro levar o galardão? Só para trazer assim uma ideia do que é esses supostos pastores, ou essas supostas pastoras, com jatos, com casas nos Estados Unidos, com Range Rover, com mansões em locais onde você nunca irá ter uma casa, fazendo comparações de celular, que celular nasceu só se for do umbigo dela, para não dizer em outro lugar, fazendo comparações com copo, com águas, com coisas inexistentes à luz da palavra de Deus. Desculpe, por isso que nós somos comparados como ovelhas, porque muitos de nós somos burros e não entendemos o que Deus quer conosco. Versículos 6 e 7, Jesus é seu verdadeiro pastor. Será que nós estamos seguindo o que Ele quer que sigamos? Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quer outra história sobre a porta das ovelhas? Pronto, o aprisco não tinha porta. Tinha entrada, Júnior, mas não tinha porta. O que é que os pastores na Palestina faziam? Ficava a noite toda sentada na porta do aprisco para proteger as suas ovelhas. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pastor que dou a vida, perco a noite por minhas ovelhas. Eu sei o que as ovelhas necessitam, é de proteção, é de exortação, e não de exaltação, e não de palavras enganadoras. Aí ele vai começar a dar uma narrativa dos falsos profetas no versículo 8.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. As verdadeiras ovelhas, elas não se dispersam do rebanho para o qual foi solicitadas por Deus, porque antes de o pastor pastorear, ele é pastoreado por Deus. E pasmem, igreja, em cada erro, em cada algo injusto praticado pelo pastor, ele é cobrado por Deus. Deus não é mentiroso. Quando Miriam e Arão tentaram justificar a autoridade de Moisés, Deus disse: deixe que de Moisés quem cuida sou eu. Ai daquele quem Deus cuida por dar autoridade para pastorear, para profetizar, para justificar e para reinar sobre eles. Ai dos tais. Versículo número 9. Nós temos liberdade com Cristo quando nós servimos a Ele, Júnior, em espírito e em verdade. E no versículo 9 diz assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará alimento. Ele é o verdadeiro alimento para nossas vidas, Ele é a porta de nossas saídas, então Ele é o verdadeiro pastor. Não tem outro segmento. Muito obrigado pelas homenagens, muito obrigado pelos presentes, mas aí não significa nada quando ele chega sobre mim. Ele diz: pastor, abaixa a tua bola, porque o pastor dessas ovelhas sou eu. Não engorde teu ego, porque tu sabes quantos pastores eu quiser levantar em determinados lugares, eu levanto, mas eu sou insubstituível, inigualável, eu sou indescritível. Eu sou aquele que antes das fundações do tempo eu já era. Os falsos profetas, eles estão espalhados em todo o mundo. Em nossa nação, infelizmente, está decadente as igrejas evangélicas. Há um fúnebre muito grande dentro das cerimônias que dizem ser cultos elevados ao Senhor. Pessoas que não têm entendimento, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que usam falácias e enganam tantas pessoas. Olha como aqueles sacerdotes, aqueles fariseus conseguiram persuadir uma quantidade imensa de pessoas na época em que Jesus fora preso, a ponto de tão somente a família de Jesus, por um amor familiar, por algo que era entre eles, alguns amigos de Jesus que lutaram para que ele fosse liberto. No tempo de Páscoa havia essa movimentação ou esse desejo das pessoas de libertar um preso e matar outro, e crucificar outro. Você vê que quase que em massa 99% gritaram: liberta Barrabás. E ele pergunta: o que eu vou fazer com Jesus? Crucifica-o, porque estavam com a mente cauterizadas, lavadas pelo sangue do capeta, para que não entendessem que estão sendo, ou não entendessem que estavam sendo enganados. Estou só parafraseando, porque eles eram seres humanos e corriam sangue nas veias daqueles demônios humanos, transfigurados de sacerdotes, de reis, de governadores, para condenar o incondenável. Por quê? Ele não tinha culpa, ele não tinha condenação, nada fora pego para que ele pudesse ser condenado, a não ser por ele dizer que é o meu e o seu Deus, o nosso pastor, o nosso defensor. E o que nós estamos fazendo para retribuí-lo de todas as coisas que ele fez por nós? O que nós estamos fazendo? Será que estamos verdadeiramente agradando ao Senhor? Eu costumo dizer e vou repetir e não erro: o desejo de Deus
pela igreja brasileira é ânsia de vômito. Com tanta porcaria que nós estamos vendo por aí, com tanta luxúria, com tanta depravação, com tantas coisas que não condiz com aquilo para que fomos chamados. Não dizer ou dizendo que nós somos santos, não. Estamos cada dia atrás da nossa perfeição, cada dia atrás de uma nova vida, cada dia atrás de um libertamento, cada dia atrás de uma postagem, não nas redes sociais, mas com Cristo Jesus, o nosso ressurreto Salvador, para quando formos, em nome de Jesus, tirados dessa esfera terrena, formos encontrados com Ele na glória. Versículo de número 11, diz assim, 11 a 15, Jesus é o nosso protetor. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Porque foi uma determinação celestial para que Jesus se transformasse 100% em uma carne humana, em matéria humana, para que pudesse dar a tua vida. Em João 3,16, por amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna ao lado de Deus. Então esse é o nosso verdadeiro pastor. Nós somos essas verdadeiras ovelhas que padecemos às vezes, esmurecemos, entristecemos, pecamos, caímos, nos melamos, muitas vezes comemos o próprio vômito, negligenciando a palavra de Deus, mas em tempo, Juan, sacudindo a poeira e a cada dia tentando dar a volta por cima. Porque não é fácil ser crente nesta geração. As bandejas são diversas e de maneiras muitas vezes covardes, das quais nós não temos poder e nem visão para nos desviar ou combater esse combate que é tão injusto muitas vezes com nossas vidas. Perda de entes queridos, destruição familiar, filhos, filhas, maridos, esposas sendo assassinados, sendo destroçados nesta geração, a violência de uma maneira crescente tão absurda. Saímos da nossa casa com total insegurança, devido à violência que tomou uma proporção tão grande em nossa nação. E sabendo nós que temos que a cada dia nos consertar, porque não sabemos o dia de amanhã, porque a Deus pertence. Estamos vivos aqui hoje, mas não sabemos o dia de amanhã se estaremos vivos ainda. E quando chegarmos a esse momento, o que teremos para apresentar a Deus? Por isso que eu disse que muitas vezes é uma luta injusta, porque adamicamente somos caídos, pecaminosamente somos visitados, porque nossa carne ela é frágil, vulnerável, ainda que o espírito esteja preparado, a carne ela é fraca, tendenciosa totalmente ao pecado. E o que nós vamos dizer em relação a isso? Por isso que Ele sempre nos alertou com palavras, com conhecimentos, com libertação, com curas e com milagres de todas as naturezas. Aí Ele dando esse discurso ali na Judéia e ali naquele local onde Ele circulava, em Cafarnaum, em Genezaré, em outros locais, como, louvado seja Deus, a sua própria terra natal, Ele diz assim no versículo de número 16: eu sou o Pai de todas as nações, eu sou pastor de todas as gerações, eu sou aquele que antes da fundação do mundo eu já era.
E eu era o Verbo se fez carne. João é o único que dá esses detalhes de Jesus, como eu disse. João se difere dos outros 3 livros, escrito 20 anos após a morte dos discípulos. E ele trata com mais clareza acerca de Jesus ser um Deus, de Jesus ter um poder incomparável a qualquer poder humano. Então ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tem rebanho de Jesus aqui? Levanta a mão e dá glória. Esse é o verdadeiro pastor que não tem dia celebrativo, porque todos os dias é o dia desse pastor. De geração em geração, de tempo a tempo, ele sempre será o nosso pastor. Então buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Apesar de que fisicamente ele tem o céu atmosférico, que é esse céu que nós vimos, o céu cósmico, e depois o terceiro céu, que é chamado inacessível, o céu da grande glória de Deus. Ele está pertinho de nós, porque ele torna-se onipresente. Ele está lá, mas a presença dele está dentro de mim e de você, para que façamos os nossos pés bênçãos aonde pormos as plantas dele, para que abençoemos lugares aonde há maldição. Você é sal da terra e luz do mundo, porque você é uma ovelha de um verdadeiro pastor. Agarre-se a isso, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que têm se dispersado da presença de Deus, e não há pastor, não há homem, não há ninguém que tenha esse poder, ou que venha ter esse poder de te tirar da igreja por quaisquer motivo que seja, porque ele é o verdadeiro pastor, e é ele que dá a vida pelas suas ovelhas, e dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive eu e vocês. O que é que nós temos que fazer? Fazer um segmento, do qual verbalizado, escrito pelo rei Davi, com muita contundência, com muita responsabilidade, muita amplitude, transparência, de colocar ele como nosso protetor. O Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da sua justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o nosso pastor, chamado Yeshua. Ele é sim um pastor que não falha, que não erra, que não peca, que não retrocede, que não volta atrás, que não calunia, difama, que não é presunçoso, mas é um pastor verdadeiro, que é um pastor de ontem, que é um pastor de hoje, que é um pastor eternamente. Então, apegue-se a ele, busque a ele, glorifique a ele, exalte o nome dele, porque o mais ele fará. Fica de pé.